Vós sois o sal da terra. Se o sal perde o sabor, com que lhe será restituído o sabor? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e calcado pelos homens. A paz de Jesus, que excede todas as coisas, esteja e permaneça para sempre em nossos corações. Amados do Senhor, muitas vezes quando nós lemos ou ouvimos essa passagem, nós deixamos passar despercebido uma coisa muito importante, principalmente porque, na maioria das vezes, nós escutamos esse versículo de maneira isolada, fora do contexto, sem nos atentarmos quem é o destinatário deste versículo. Repare bem, se você olhar o capítulo 5 inteirinho, do 1º ao 11º, o Senhor se dirige de uma maneira generalizada para as pessoas. Mas no versículo 11, ele já dirige para um público específico. Quem? Aqueles que são caluniados, que são perseguidos e que são ditas mentiras sobre a vida de tais pessoas por causa de Jesus. E aí o Senhor até fala no versículo 12 que essas pessoas precisam se alegrar por essas situações, porque isso é um sinal claro de que elas estão no caminho certo. Essas perseguições é justamente a confirmação de que são pessoas profetas dos nossos tempos. Então o Senhor se dirige agora para essas pessoas e fala que essas pessoas que são perseguidas, que são maltratadas, que dizem mentiras a respeito da vida deles por causa do Evangelho e porque eles têm uma visão e uma posição radical sobre o Evangelho. Entenda, radical não quer dizer radicalismo. Radical é aquele que escuta as palavras de Jesus e as quer cumprir em sua totalidade. Como eu disse em outras reflexões anteriores, não escolhendo apenas alguma parte, algum trecho, mas escutando Jesus por completo, buscando aplicar isso em sua vida. Então Jesus fala que essas pessoas que aplicam o Evangelho em sua totalidade, elas são o sal da terra. Essas pessoas temperam a vida das outras pessoas. Como? Elas levam a verdade que liberta até a vida das pessoas. Elas não temem anunciar a verdade. Elas não têm respeito humano sobre as outras pessoas. Elas não ficam fazendo rodeios quando vão dar direção espiritual, quando vão fazer aconselhamento, quando vão denunciar as obras das trevas. Então, justamente essas pessoas, elas são tidas como sal da terra porque elas aplicam o Evangelho na vida delas e uma coisa é consequência da outra. Se essas pessoas aplicam o Evangelho na vida delas, por onde essas pessoas passam, a obra de Deus vai acontecendo. E aí o Senhor alerta: se essa pessoa perder o sabor, não serve para mais nada. E qual que é o sabor dessa pessoa? A radicalidade do Evangelho. Então, se essa pessoa passar a ter medo de anunciar, passar a ter medo de viver aquilo que é proposto por Jesus, então perdeu o sentido, perdeu o sabor. Elas já não servem para mais nada. E reparem, a partir do momento então em que elas vivem essa situação desprezível, a palavra fala que elas serão calcadas pelas outras pessoas. Ou seja, elas vão ficar em uma situação de inferioridade, porque você só fica por baixo do pé quando você está numa situação
se colocando debaixo desses pés. Quando você assume a radicalidade do Evangelho, você está numa posição superior. Compreenda. Jesus te chama a dar sabor para a vida das outras pessoas. E você não pode negligenciar isso. O chamado é individual. Jesus te chama para aplicar a palavra na sua vida e mudar a vida das outras pessoas. Que o Espírito Santo possa abrir os seus olhos, te mostrando tudo o que é necessário deixar para trás para abraçar a fé e a radicalidade das palavras do Senhor. Fala, Senhor, que o teu servo escuta.